Os homens têm corrompido a terra com seu pecaminoso procedimento. Satanás está fazendo o jogo da vida com as almas humanas. Verificarão os praticantes da palavra de Cristo que terão de vigiar e orar continuamente para não serem levados a cair em tentação. Nós devemos contemplar o mundo como um relógio para nós. Enquanto o mundo está se pervertendo, nós devemos vigiar e orar continuamente para não sermos levados a cair em tentação. O povo de Israel não vigiou e nem orou. O povo de Israel se perdeu com o mundo. E nós, queridos e amados irmãos, temos uma missão. Na Review and the Herald, do dia 11 de fevereiro de 1904, ela diz o seguinte: o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Em 1904. Queridos, as guerras que nós estamos contemplando ultimamente, elas não vão cessar. Apesar de que existem tentativas de acordos de paz, Estados Unidos da América, tentando reconciliar uma nação e outra nação, mas o mundo jamais conhecerá a paz. Jamais. Aquela estátua de Nabucodonosor, a cabeça era de quem? Peito e braços de quem? Quadril de pernas e os pés. Conseguem perceber a decadência dos metais? Ouro, prata, bronze, ferro, barro. O mundo vai de mal a pior. O mundo não tem volta. Ainda que haja a tentativa de uma nova ordem mundial para promover a paz mundial, os irmãos sabem qual é o símbolo da paz mundial? Sim, é uma representação à pomba, mas tem um símbolo, um ícone que representa a paz mundial. Como é que eles fazem? É um círculo que tem uma cruz quebrada. Já viram esse tipo de símbolo? Sim. Exato. É um símbolo com uma cruz invertida e quebrada. Ou seja, nós queremos uma paz sem Jesus. Querem promover uma paz descartando o príncipe da paz. É possível? A Bíblia diz que quando vos disserem que há paz, virá o quê? Exatamente. Então, queridos e amados irmãos, esqueçam este mundo. Eu vos digo, esqueçam este mundo. Nos preparemos para a volta de Jesus. No livro Educação, na página 228, ela diz o seguinte: essa declaração da irmã White parecia que ela escreveu no momento em que Angola estava numa fase crítica, há 3 semanas. Máxima atenção. Ao mesmo tempo, a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as leis humanas. A centralização da riqueza e poder. Máxima atenção. As vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, às expensas de muito, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses, reclamos, espírito de desassossego, tumulto, matança. Se vocês conseguem perceber que esse quadro é exatamente o que Angola está vivendo? Centralização de riqueza e poder, enriquecimento de poucas pessoas, espírito de desassossego, tumulto, matança. Angola está vivendo exatamente isto. E ela conclui dizendo: tudo isso propende a envolver o mundo inteiro a uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Os irmãos conhecem a Revolução Francesa, não é isso? O que aconteceu na Revolução Francesa? Massacre, morte de cristãos, queima de bíblias, anulação do ciclo semanal, e o sábado ficou perdido na semana. Exatamente. Dizendo que Deus já não existe, agora Deus é o quê? A nossa razão, né? Eleger uma mulher prostituta com seios à mostra, dizendo que essa é a deusa da razão. E ela disse que tudo quanto está acontecendo no mundo atualmente, queridos, isso que Angola está vivendo não é somente cá em Angola. Apesar de que a nossa condição é mais baixa,
é mais deplorável, mas isso está em todo o mundo. E isso propende a envolver o mundo inteiro a uma luta, aquela que convulsionou a França. Se nós conseguiram perceber os manifestantes, os ativistas, como é que eles se expressavam contra o nosso presidente? Contra o partido, né, que está no poder? A ira que eles expressavam nas redes sociais? Imagine toda aquela ira contra o povo de Deus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu não sei se o nosso presidente, se passar nas ruas, ele passa vivo. Não sei se ele passa vivo. As pessoas já estão a lhe mastigar com palavras. Não só ele, juntamente com o seu partido. E tudo isso, queridos amados irmãos, toda essa ira, o mundo vai ter contra uma igreja. Contra um povo. Porque para todos os problemas mundiais tem uma solução. Haverá uma tábua de salvação. E a tábua de salvação é exatamente a luta para se promover um dia de descanso para a terra. E o Papa já escreveu isso em 2015. Publicou no dia 18 de junho de 2015, dizendo: a participação na Eucaristia, especialmente aos domingos. Esse dia, disse o Papa, a semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como um dia de cura para todos os problemas. Aguardem para ver. E não está longe. Nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Já está acontecendo. Os planos estão sendo orquestrados. O que dizer da corrupção mundial? O crescimento vertiginoso do movimento LGBT. Hoje em dia, cá em Angola ainda, você pode falar contra esses movimentos. Fala isso na Europa. Mas presos. Existem leis de proteção contra eles. O mundo não está maduro, o mundo está podre para a destruição. E o que dizer da nossa igreja? Queridos e amados irmãos, nós temos contemplado, eu não preciso falar muita coisa. Nós somos membros da igreja, nós temos acompanhado exatamente como é que nós estamos andando como um povo. Nós temos acompanhado tudo isso. As músicas, as danças, a sensualidade na igreja, as mensagens de coaching. O povo não sai reavivado. Hoje em dia, até talvez ficar em casa fica melhor vendo assim uma pregação. Fica melhor. Fica em casa vendo YouTube, vendo aquelas pregações, do que às vezes ir à igreja. Mas temos que ir, né? Nossa igreja, né? Eu não sei se hoje em dia ainda existe o anúncio de futebol nas igrejas. Pelo menos nunca mais vi isso. Eu poderia partilhar um vídeo de um ex-jogador de futebol angolano. O nome dele era Dai, acho que muitos conhecem. Fez algumas declarações interessantes sobre o futebol. E ele, por fim, ele falou sobre o ocultismo, como que eles trabalham com magia, todo mundo banha para ser jogador de futebol. Porque ele disse que nós estamos numa guerra e é impossível alguém ser jogador e não tomar um banho místico. E ele depois declara dizendo que Deus não está no futebol. E nós conseguimos ver, né? Infelizmente, pessoas renomadas entre nós ali se entretendo com relação ao futebol. E a irmã White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 131, ela disse: quando os alunos da escola, nossos alunos, nossos irmãos da escola adventista, foram para seus jogos de competição de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião para entrar e neutralizar o Espírito de Deus, em moldar e servir-se do agente humano. Ou seja, toda pessoa que está na prática do futebol, segundo o Espírito de profecia, é possuído por Satanás. Eu poderia ler muitas declarações e nós podemos descrever no que ela disse, mas temos testemunhos de jogadores de futebol que dizem claramente que nós temos pactos com Satanás. O grande feiticeiro de Angola, Charles Bois, conhecem, não é isso? Ele fala claramente que os jogadores de futebol é o trato deles.
todos eles têm seus gurus. E nós gostamos disso. Colocamos em nossas casas, né? A DSTV, a Zap e tudo mais. E nós estamos palmilhando exatamente nos mesmos passos de Israel. Agora, olhando para os sinais proféticos, eventos finais, na página 137, a serva do Senhor diz o seguinte: toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo, o tempo em que nós estamos vivendo. Tem estes um só pensamento. Está a falar sobre os líderes mundiais. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Eles oferecem o poder e a autoridade que possuem. Ela quando diz que haverá um laço de união universal. Esse laço de união universal, queridos e amados irmãos, é nada mais e nada menos do que a nova ordem mundial. Esse novo sistema de governo mundial, que tende a abarcar o mundo todo para um sistema de governo e para uma solução, tentando promover uma paz mundial. Antigamente, quando falávamos de nova ordem mundial, soava como teoria da conspiração. Mas hoje em dia, essa palavra tornou-se tão comum que todo mundo fala de nova ordem mundial. Não sei se alguém aqui nunca ouviu falar sobre nova ordem mundial. Alguém nunca ouviu falar? Todos já ouviram falar, não é isso? Ok. Então não preciso falar muito a respeito da nova ordem mundial. E queridos, esse novo sistema de governo mundial não vai favorecer o povo de Deus. Não mesmo. E todos aqueles que... Deixa-me só ler aqui uma declaração do ex-presidente da França. Ele foi o 18º presidente da França. Seu nome é Charles de Gaulle. Ele disse: as nações devem se unir em um único governo mundial ou perecerão. Todo presidente, rei e rainha que não se unir a esse sistema de governo terá que ser abatido. Terá que ser destruído. Por quê? Porque é um plano a ser estabelecido. E todos devem mergulhar nesse plano de nova ordem mundial. E nós, quando olhamos para a história, nós conseguimos perceber que muitos pagaram um preço muito elevado ao se oporem contra a nova ordem mundial. Por exemplo, John Kennedy. Os irmãos conhecem a história, não é isso? Como é que ele morreu? Com dor de barriga, né? Como é que ele morreu? Abraham Lincoln também foi um exemplo. Conhecemos também, por exemplo, o presidente Muammar Gaddafi. Todos aqueles que não se aliam à nova ordem mundial, eles não poupam essas pessoas. Já se perguntaram por que há tantos anos em Angola só existe um único partido no poder? Até o líder da oposição já dizia, né? A cooperação comigo. Então quem não coopera não é promovido. Quem não coopera não é promovido. O atual presidente, né, da oposição talvez poderá ser promovido, porque mesmo nas eleições passadas, os irmãos puderam ver que ele esteve aonde? No Vaticano. Foi lá pedir a bênção do Papa. Então não esperem, não entrem nas manifestações, saiam do poder. Queridos, tudo quanto está acontecendo em Angola está é algo bem desenhado. Não é porque o presidente não está a ver o sofrimento, não está a ver o caos acontecendo em Angola, não está a ver as reclamações. Ele está vendo tudo isso, mas não pode fazer muita coisa, porque também recebe ordens de lá. Eu vejo adventistas se movendo nas manifestações, com placas, sai do poder. Não, está a perder tempo. Não percam o vosso tempo. No tempo do Papa Jorge Mário Bergoglio, quando lançou a carta encíclica Laudato Si, gerou uma grande expectativa mundial. Ele dizia que o domingo é a solução para todos os problemas mundiais. Ele foi o primeiro Papa da história, queridos e amados irmãos, da ordem secreta dos jesuítas. Foi o primeiro Papa da história a discursar no Congresso americano. Foi o primeiro Papa da história a unir o mundo todo sob o mesmo projeto, as questões ambientais. Quando lançou a carta encíclica em 2018, no mesmo ano, queridos, todos os países mundiais estavam na França debatendo sobre a proposta que o Papa trouxe. E todos eles assinaram o Acordo de Paris.
E isso gerou uma grande expectativa. Todo mundo aguardava que no tempo desse Papa a lei dominical teria saído. Porque houve várias COPs. Houve a COP 21, COP 22, COP 23, COP 24, COP 25, COP 26. Incluindo na COP 26. Isso aconteceu lá na Suécia. O lema que eles tinham era: agora é o tudo ou quê? Tudo ou nada. E estava em aberto para que a lei dominical pudesse sair. Mas houve 13 dias de reuniões a portas fechadas e nada aconteceu. Nada aconteceu. Aparentemente nada aconteceu. E queridos e amados irmãos, hoje em dia o Papa, onde é que ele está? Está morto, não é isso? E foi eleito um outro Papa. Qual é o nome desse Papa? Leão XIV. Eu não vou aqui fazer nenhuma especulação, porque não me cabe fazer isso, nem fazer nenhuma adivinhação quanto àquilo que poderá vir a acontecer, mas eu tenho o direito de fazer as minhas análises, não é isso? Minhas análises, porque Deus me deu mente para pensar. E eu, quando parei para analisar, ele é o Leão XIV. Se é o 14, então já teve outros leões anteriores a ele, não é isso? E eu parei para investigar, pude perceber claramente que todos os papas leões tiveram algo marcante no seu pontificado. Vou dar exemplo de 3 leões. Por exemplo, o Papa Leão X. Os irmãos sabiam que o Papa Leão X viveu num tempo em que ele foi o protagonista para combater a reforma protestante? Ele viveu no tempo de Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, colocou as 95 teses na porta de Wittenberg, na Alemanha, o Papa vigente na altura era o Papa Leão X. E ele combateu fortemente a reforma protestante, mas não teve êxitos. E hoje em dia nós somos herdeiros da reforma. O Leão XIII. Quantos conheceram o Leão XIII na história? Foi ele quem fez a declaração dizendo: nós ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Foi o Papa que em seus dias, queridos, em seus dias, a lei dominical tinha sido promulgada. Sabiam disso? Em que ano? 1888. A lei dominical tinha sido promulgada. E 3 anos depois da lei dominical ser promulgada, porque a lei dominical foi promulgada, mas Deus usou A.T. Jones para combater a lei dominical pela pena e pela voz. E 3 anos depois lançou uma carta encíclica com o título Rerum Novarum, onde enfatiza fortemente a importância de guardar o domingo como sendo um dia para a família, um dia para salvar as famílias, salvar as questões econômicas, políticas e tudo mais. Meus queridos e amados irmãos, o nome Papa Leão, Leão é um nome de ataque, de guerra. Esse nome não surgiu por mero acaso. Não sabemos o que virá futuramente, mas nós precisamos estar em alertas, porque nós estamos num tempo muito solene. Quando a palavra do Senhor fala acerca do leão, nós encontramos 2 leões. O leão da tribo de Judá e o leão que brama e ruge procurando a quem possa quê? Devorar. São 2 leões. Agora temos um outro leão. Leão 14. E leão é um nome de guerra. E nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 16, né? Uma guerra que vai ser promulgada contra o povo de Deus. Na 6ª praga, a praga será derramada sobre que rio? O rio Eufrates, e as águas vão se secar, preparando o caminho para os reis. Quem são os reis do Oriente? Jesus e seus anjos. Preparando o caminho para os reis do Oriente, em Apocalipse capítulo 14, 17, versículo 14, diz que essa autoridade mundial, né, que é
que é apresentado como sendo os 3 espíritos imundos, vão congregar o mundo para uma grande batalha e eles vão combater contra o Cordeiro, mas quem vai vencer? O Cordeiro os vencerá. Mas, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que nós estamos num tempo muito solene e Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 604, ela diz que os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Uma igreja, queridos e amados irmãos, está trabalhando para que um falso sábado seja estabelecido. Mas só que não é somente uma igreja. É uma igreja juntamente com todas as igrejas que a Bíblia chama de filhas de Babilônia. Babilônia, em Apocalipse capítulo 17, é apresentado como sendo uma mãe tendo suas quê? Suas filhas. E eu peço-vos que pesquisem na internet um site chamado Resistência Protestante, lutando contra a secularização da igreja. É um site que apresenta que todos os protestantes estão unidos com os católicos para promoverem um domingo, para que toda a humanidade possa guardar. E nesse site nós encontramos 20 conselhos práticos para uma guarda do domingo mais preciosa. Investiguem sobre isso. E vão encontrar claramente tudo isso aí descrito. E vão perceber que tudo quanto eles descrevem para o domingo é aquilo que Deus escreveu para o sábado, mostrando claramente uma contrafação. Meus queridos, neste momento eu vou já conceder o tempo para que haja perguntas, haja interações, mas eu tenho a dizer que em meio a esses sinais proféticos se cumprindo, enquanto Satanás está preparando o seu exército, preparando suas tropas, preparando todo o movimento religioso e todos os movimentos políticos mundiais, Deus também está preparando a sua igreja. Deus está preparando um remanescente que possa receber o Espírito Santo em chuva serolha para abalar o mundo em um alto clamor. E nós somos convidados para fazermos parte deste grande grupo. Cada um precisa se visualizar nesse grupo. Ellen White, no livro Grande Conflito, no capítulo 38, falando sobre esse remanescente, ela fez a seguinte declaração: servos de Deus, com rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, irão de um lado para o outro pregando a mensagem celestial. E eles farão muitos milagres. Queridos e amados irmãos, somos convidados a fazermos parte dessa grande classe, desse grande grupo. Porque Jesus vai voltando. E eu quero terminar lendo uma nota do Espírito de Profecia, o Grande Conflito. Ellen White falando acerca da volta de Jesus. Ela diz que nuvens negras vão se chocar umas das outras. E a atmosfera abriu e se recuou, e ela viu em visão um espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. E em meio àquela toda comoção, ela diz que surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar em grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Amém? Queridos e amados irmãos, a volta de Jesus vai ser um marco na história. É o evento mais importante no calendário de Deus. E nesse momento haverá duas classes. A primeira classe nós encontramos em Isaías capítulo 25, versículo 9. Aqueles que vão abraçar a Jesus dizendo: eis aqui o Senhor a quem nós aguardávamos. A outra classe nós encontramos em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Aqueles que vão fugir, preferindo que as montanhas caiam sobre eles, do que verem Jesus voltar em glória e majestade. Esperamos que cada um de nós possa fazer parte daqueles que vão triunfar com Jesus. Aqueles que vão triunfar com o Cordeiro. Queridos,
Eu não apresentei aqui todos os sinais proféticos, porque o tempo não nos permite apresentar todos eles. Mas nós estamos contemplando todos eles se cumprindo, conforme a predição de Deus, e tudo o que nos resta, queridos e amados irmãos, é nos prepararmos, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém? Então esperamos que o Senhor possa nos abençoar, esperamos que o Espírito Santo possa nos fazer compreender que nós estamos no tempo da segunda plenitude dos tempos, e que é tempo de uma séria reflexão e séria preparação.